Alô, amigos do nosso canal, meu bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando e nos assistindo. Curte, compartilhe, participe conosco. Inscreva-se no nosso canal, que é um motivo de alegria para a gente sentir cada vez mais feliz com você. Hoje nós vamos para um tema muito polêmico em Gênesis 10, que fala a história dos negros, segundo a Bíblia. Lá em Gênesis 10, descreve a história dos negros, mas sim a genealogia dos seus descendentes de Noé, incluindo os filhos de Cã, que deu origem aos povos africanos e do Oriente Médio. É a grande verdade. Como os egípcios lá em Mizraim, os etíopes lá em Cuxi e os líbios lá em Puti. Vamos lembrar que é fundamental entender que Gênesis 10, ele não justifica a escravidão ou a maldição de nenhum povo, e que as interpretações que associam a descendência de Cã, filho de Noé, a uma maldição sobre os negros são totalmente falsas e foram historicamente usadas para justificar a opressão e a dominação social. Prestem bem atenção. Mas o que Gênesis 10 nos diz? Vamos ver. Lá no capítulo 10 da Bíblia, ela lista os descendentes de Noé após o dilúvio, sendo o registro das origens das nações do mundo. Lembrando que os filhos de Noé são Jafé, Cã e Sem, que deram origem aos diferentes povos da nossa querida terra. Mas a descendência de Cã mostra que ele teve 4 filhos: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. A origem de povos africanos e do Oriente Médio se baseia na descendência de Cã, que é sempre associada às regiões da África e do Oriente Médio, conforme a região. Estou falando conforme a região, como a Etiópia, lá de Cuxi, o Egito de Mizraim, e a Líbia e Puti, que é a região da Palestina, a Canaã. Lembre-se que o que nunca foi dito sempre vai ser mal interpretado. Na verdade, não há nenhuma menção a uma maldição sobre os negros dentro da Bíblia. É mentira isso. É criação humana. A Bíblia ela não descreve nenhuma maldição específica sobre a cor da pele ou sobre os povos africanos em Gênesis 10. Deixando bem claro para que você possa entender isso. Mas por um bom tempo, durante o período colonial e em sistema de segregação, houve outras interpretações equivocadas do texto de Gênesis 10, que foram usadas para quê? Para justificar a escravidão de africanos e outras formas de dominação previstas no contexto humano não bíblico. Mas devemos sempre repudiar esta interpretação maliciosa que foi entendido por alguns. Toda a comunidade acadêmica e religiosa repudia o uso indevido de Gênesis 10. Para o quê? Para promover a discriminação. Isso não existe. A escravidão ou até mesmo a segregação nunca existiu e a Bíblia não cita isso. A própria Escritura defende a vida, a justiça e a libertação de todos os seres humanos como parte de uma única família. Nós somos uma única família humana. A Bíblia, ela não estabelece um grupo racial negro específico dentro dela, mas a origem dos povos que hoje são considerados negros está na descendência de Cã, que era filho de Noé, conforme Gênesis 10, que está bem esclarecido. Nós temos Cã, que é um ancestral dos povos africanos,
incluindo os antigos egípcios e os etíopes, já bem explicado neste contexto. É importante ressaltar que a Bíblia não faz distinção de superioridade racial ou da cor de pele de quem quer que seja, e não tem relevância para a mensagem divina que foca no coração e na igualdade de todos os seres humanos perante a terra, perante Deus, perante o Senhor. A Bíblia, ela ensina que todos os povos da terra, descendentes dos 3 filhos de Noé, são Sem, Cã e Jafé. Afirmativamente, nós vemos que os povos africanos, eles são descendentes de Cã, bem como seus filhos e netos que eu acabei de falar. Portanto, assim fica definido conforme a região. Por exemplo, Cuxi é o pai de vários povos da África, como os etíopes e os sudaneses. Mizraim é considerado ancestral dos antigos egípcios. Pute está associado a caçadores tribais africanos. Está bem esclarecido? O nome de Cã, ele tem um significado que pode ser interpretado como tipo queimado ou escuro, referindo-se ao tom da pele de seus descendentes. Mas vamos acabar com o mito desta maldição que nunca existiu. A ideia de que os negros são amaldiçoados por causa da história de Cã, que viu a nudez do seu pai, Noé, ele viu o pai nu. É um mito e uma interpretação totalmente equivocada. Como interpretamos a chamada maldição sobre Canaã? A maldição bíblica foi dirigida a Canaã, que era filho de Cã, e não a Cã ou todos os seus descendentes. E não tem relação nenhuma com a cor de pele de quem quer que seja. A Bíblia, ela menciona personagens africanos, como a esposa, por exemplo, etíope de Moisés, descrito lá em Números 12, verso 1. Também fala do eunuco etíope em Atos 8 e Simão Cirineu, que ajudou a Jesus. Houve contato entre o povo de Israel e os africanos em diversas épocas passadas, como a escravidão no Egito e a visita da rainha de Sabá a Salomão. Pronto! Nunca houve a parcialidade em Deus ou mesmo discriminação sobre qualquer povo. A Bíblia enfatiza que diante de Deus não há distinção de raça, não há distinção de cor ou de origem, e que o que realmente importa é o coração de cada pessoa diante de Deus. A diversidade racial e étnica da humanidade, ela é vista como um testemunho da grandeza e do amor que Deus tem por todas as suas criaturas, as suas origens, independente do local da sua nacionalidade e descendência. A Bíblia menciona várias figuras com traços de origens africanas, como a rainha de Sabá e o povo cuxita, mencionado em passagens que se referem à sua pele escura, mas não tem discriminação. Eu já citei isso. Outros exemplos incluem Zípora, que é a esposa de Moisés, que eu falei. O eunuco de Etiópia, batizado por Felipe, também já citei. E Simeão Níger, um líder da igreja primitiva. Há ainda a hipótese de que Adão, o primeiro homem da terra, tivesse a pele escura. Mas aonde está isso? Quem criou isso? Mas na verdade, não há descrição de cor de pele de Adão e de Eva na Bíblia. Mas a interpretação de que foram formados do pó da terra, presta atenção,
e que o nome Adão significa vermelho ou da terra, sugere que eles poderiam ter uma cor de pele morena, ou seja, uma tonalidade de cor marrom, que reflete a cor do solo de onde viemos, eu, você, todos nós. Neste caso, é apenas uma suposição, nada afirmativamente, nada verdadeiramente provado. Na Bíblia, a cor preta está geralmente associada à escuridão, ao luto, ao sofrimento e julgamento divino, representando a ausência de luz e de esperança. É diferente. Ela pode descrever um estado de miséria, tipo desolação, como na fome mencionada lá em Lamentações 5:10. Ou um resultado da punição de Deus, como a praga das trevas sobre o Egito. É diferente, amigos. Deus, ele nunca discriminou ninguém. Deus nunca fez referência a quem quer que seja nessa questão étnica, sobre sua cor, sobre quem quer o povo que pisou na terra. Afinal, a sua pele pode ser escura, mas o seu sangue é igual, ele é vermelho. Deus não discriminou nada. Deus não fez acepção de ninguém e não faz. Somos todos iguais perante a Ele. Perante é uma falácia, é uma mentira que alguns aí pseudos teóricos pregam essa inverdade, essa mentira. Então, não vamos acreditar nisso. Vamos acreditar no Todo-Poderoso, que nunca faz acepção de pessoas. É mentira dizer que os etíopes sofrem por questão de cor negra, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Não existe referência bíblica verdadeira a respeito disso. E assim sendo, eu termino aqui agradecendo a sua participação no nosso @canal Varal. Toda e qualquer interpretação humana do homem referente à cor de alguém dentro da Bíblia é uma grande falácia, uma grande mentira. O meu muito obrigado por você estar comigo, me acompanhando em mais esse motivo de felicidade que eu tenho em dizer para você. Assiste o nosso canal, curte, compartilhe, participe conosco. Eu te agradeço em o nome de Jesus com o meu muito obrigado.